Olá, nobres vassalos. Eu sou Lukavich Possalski, o Príncipe Exilado, e nesse vídeo aqui que temos mais um artigo medievalista para ler para vocês, trarei sobre longa Idade Média e o nascimento da Europa de Jacques Le Goff. Artigo este que foi revisado por Mônica Orozco e que eu traduzi para o português, porque eu peguei em inglês e eu mesmo fiz a tradução aqui sem o tradutor ou nada do tipo. Então vamos ao texto. No texto O Nascimento da Europa, Jacques Le Goff traz acaso que neste período, tanto em conceito quanto em realidade, a Europa surgiu, assim como a noção de sociedade ocidental que possuímos hoje. O argumento de Le Goff é que o longo período de transição formado pelo final da Idade Antiga, Idade Média, Renascimento e início da Idade Mercantil podem ser agrupados como um só período, que ele atribui como Longa Idade Média. Nesse período, a Europa ganhou os contornos territoriais, diversificação e características sociais e a identidade europeia como conhecemos. O autor definiu este cenário e fez dele a base para seus estudos. Le Goff fez seus argumentos, portanto, utilizando eventos e referências históricas de vários séculos. A cronologia é dividida em 5 períodos, que vão do século IV ao século XVI. O primeiro deles é o período do Edito de Milão e dos Merovingios. Para Le Goff, esse período é chamado de final da Antiguidade. O Renascimento Carolíngio, para ele, é o segundo período, que ocorreu no século VII, o qual foi muito importante para a consolidação da Europa cristã. Entre o século X e o século XII, Le Goff define o terceiro período como o período feudal. Neste período ocorreram as principais discussões sobre o que realmente foi a Idade Média. Dentre elas, estruturas sociais, movimentos religiosos e cultura popular. Estão incluídos nessas discussões assuntos como crescimento urbano, renascimento mercantil e o surgimento de atividades educacionais, dentre elas as universidades. Le Goff classifica o quarto período como pré-fundação da Europa, o período entre os séculos XIV e XV, o período marcado por fome, peste e guerra. Período esse que foi marcado por grandes desastres, um enfraquecimento da igreja e um grande crescimento econômico e mercantil. O último período, o qual Le Goff não atribui um nome, ocorreu entre o século XV e XVI. Esse período, apesar de formalmente não pertencer à Idade Média, apesar de muitas características medievais ao longo dele, os eventos mais marcantes foram as grandes rupturas no cristianismo criadas pelo cisma do Ocidente. Apesar de ele classificar este como o último período da Longa Idade Média, Le Goff reconhece que elementos medievais e do feudalismo persistiram até a Revolução Industrial. O artigo é curtinho mesmo, gente, mas pelo que podemos notar dele, ele fala exatamente quais são os períodos de interesse para se estudar a Idade Média. O que isso quer dizer? Quer dizer que coisas que ocorreram no antes da Idade Média, mas no antes próximo à Idade Média, podem ser muito importantes para entender o que aconteceu na Idade Média, assim como coisas que aconteceram um pouquinho depois do final dela, podem também ser muito importantes para se entender o que se passou nela. Neste caso, podemos compreender que as datas exatas marcadas como Idade Média podem não representar tão bem ela. Pode ser que ela tenha, em alguns cantos da Europa, se expandido um pouquinho mais, durado um pouquinho mais, começado um pouquinho antes ou terminado depois. E isso, como vocês podem ver, eu tenho retratado aqui no canal, apesar de não ter citado antes essa formalidade do Le Goff. Assuntos de um pouquinho antes do começo da Idade Média ou um pouquinho depois, muitas vezes são retratados aqui, por serem coisas próximas a ela e coisas de influência no seu estudo e compreensão. Obviamente, Le Goff é um historiador acadêmico e eu não, né? Então, obviamente, a teoria do Le Goff é muito mais para grandes acadêmicos, não quer dizer que não possa ser aproveitada fora dele. O que eu falo aqui em compensação não tem nada de tão acadêmico. Mas por esse vídeo aqui é isso, para compreendermos melhor o que realmente foi a Idade Média ou como foi dividido o seu período e suas subdivisões e... Enfim, eu utilizo essa medida do Le Goff, apesar de nunca tê-la citado aqui diretamente. Mas tem outros textos legais do Le Goff que eu trarei mais pra frente aqui. E se vocês gostaram desse artigo medievalista, deixe seu like e comente aí. Caso vocês tenham alguma sugestão de algum texto ou artigo para eu trazer pro canal, por favor também deixem nos comentários. Ficarei feliz de ouvir sugestões de vocês. Obrigado e até a próxima.